Olá, irmãos e irmãs caríssimos, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro, sexta-feira dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, e eu tenho a alegria de meditar com vocês a Palavra de Deus hoje aqui, do alto da colina, em Los Pinos, em San Sebastián de Garabandal, na Cantábria, norte da Espanha, onde Nossa Senhora, de 1961 a 1965, apareceu a 4 meninas, Conchita, Mariloli, Maricruz e Jacinta, durante 4 anos. Nossa Senhora aqui deu 2 mensagens importantíssimas para a Igreja, que depois num vídeo posterior eu quero transmitir a vocês, mas neste lugar o Senhor, pela graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria, permitiu que o céu tocasse a terra. E eu falo a vocês assim com muita alegria que eu estou aqui, né? É uma sensação de paz, uma coisa impressionante. E eu quero meditar daqui hoje a palavra do Senhor contigo, nessa véspera da solenidade de Todos os Santos, véspera também da celebração dos fiéis defuntos, né? Eu quero te convidar nesse lugar onde o céu tocou a terra a rezar comigo também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, o que é um hidrópico? Um hidrópico é uma pessoa que tem uma doença circulatória, tem má circulação e por isso retém líquidos. São aquelas pessoas com as pernas e os braços muito inchados, aqueles que não conseguem, fazer a diurese de toda a água que trazem no seu corpo. E esse homem, certamente sabendo que Jesus estaria ali na casa daquele fariseu, resolveu aproximar-se, mas era sábado. Pela lei, Jesus não podia curar. Pela lei, Jesus estava engessado na sua atividade. Mas é tão interessante como Jesus dribla a lei, como Jesus suplanta os preceitos humanos, como Jesus mostra que aquilo que Deus ofereceu a nós não é para nos tornar escravos, mas para nos tornar livres, que Jesus cura aquele homem. Mas antes de curar aquele homem, Jesus também olha para aqueles fariseus, para aqueles homens que entendiam da lei, para aqueles homens que tinham tanta coisa a oferecer ao povo e não ofereciam, porque estavam muito presos aos costumes e tradições. Quantas vezes nós invalidamos o Evangelho na nossa vida, e não só na nossa vida, na vida de tantos homens e mulheres, porque nós somos céticos, porque nós somos legalistas, porque nós somos extremamente rígidos no nosso comportamento, na nossa interpretação da palavra de Deus, da vontade do Senhor. Quantas vezes nós matamos literalmente o dom de Deus em nós e através de nós na vida de tantos outros. É muito triste isso. Jesus não se prende a essas coisas, Jesus faz. Jesus não passa tempo pensando se vai ou não fazer, ele toma a atitude. Claro, Jesus é Deus, ele tem poder para tomar as atitudes, para fazer o que quer. Ele não responde pelos seus atos, né? Nós respondemos pelos nossos atos. Mas eu te pergunto, até quando nós vamos nos prender às conveniências humanas e vamos deixar de lado o Evangelho? Vamos, de fato, deixar de anunciar aquilo que Deus quer que nós anunciemos. Nesse lugar que eu estou, Nossa Senhora apareceu a essas 4 meninas. Um vilarejo simples. Depois vocês pesquisem aí no YouTube, San Sebastián de Garabandal. Um lugarejo esquecido no norte da Espanha, uma vila que hoje deve ter o quê? Uns 100 habitantes, não tem mais que isso. E na época não sei se tinha um pouco mais que isso também.
mas meninas simples, de famílias simples, meninas pobres, que receberam essa graça de ver Nossa Senhora e que foram taxadas por muitos como loucas, ridículas, mentirosas, insensatas. E por mais que Deus tenha realizado aqui grandes sinais, por exemplo, um dos sinais que Deus realizou aqui foi numa noite em que havia muita gente. O anjo São Miguel, o arcanjo São Miguel, deu a Conchita, uma das meninas, a Eucaristia no meio da multidão. Simplesmente a Eucaristia se materializou na língua dela à frente de todos. Isso está gravado, filmado por televisão, fotografado, isso tem em todas as mídias, caso você queira. E nem assim os homens acreditaram. Interessante que diante de tantas curas que aconteceram aqui, a igreja se calou e a igreja disse que aqui não aconteceram sinais sobrenaturais. Graças ao bom Deus e ao bom senso também dos nossos pastores, hoje em dia Garabandal está sendo revisada. Não foi ainda aceita pela igreja porque os sinais que Nossa Senhora prometeu realizar aqui ainda não aconteceram, mas estão para acontecer, eu tenho certeza disso. Mas vejam, Deus age onde quer, como quer e quando quer, e nós não podemos fazer absolutamente nada para impedir. O que nós deveríamos fazer é aceitar a vontade do Senhor, aceitar o seu desígnio, aceitar o seu plano e receber com alegria tudo que Ele tem a nos dar. Então hoje, pode ser que eu e você sejamos esse hidrópico, que não precisa de uma cura física, mas que precisamos de uma cura espiritual, para que a gente creia de verdade, creia com o coração, creia com a alma, não duvide dos sinais de Deus, não duvide das coisas pequenas que Deus faz. Nós esperamos tanto coisas grandiosas, mas Deus quer realizar coisas simples, porque é justamente ao simples que Deus se revela. Deus não curou nenhum daqueles fariseus, Deus não fez milagres diante deles, porque eles não acreditavam. Mas Deus curou aquele hidrópico, que tinha fé simples, mas tinha fé. Vamos receber a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Carmo de Garabandal, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, se Deus quiser, eu vou meditar a palavra contigo diretamente da gruta em Lourdes, na França. Até amanhã.